Só para a gente dar início aqui logo. Então, hoje nós vamos falar sobre a deficiência intelectual. Antigamente, boa noite, Simone. Boa noite. Todo mundo está me ouvindo de boa? Tá baixo. Tá baixo. Olha aí seu áudio, mulher. Aqui tá no 60. Sai e entra de novo, que volta. Isso, Simone, resolveu com a Keila. Sai. Deixa eu ver. Olha a configuração de volume e volta de novo. Então, hoje nós vamos falar sobre a deficiência intelectual. Antigamente, essas crianças, né, deficientes intelectuais de hoje, antigamente elas eram chamadas de deficiência mental, né? E hoje não tem mais isso, né? A gente vê que hoje a gente não fala mais, ele tem DM, né? Que é deficiência mental. Hoje é intelectual que se fala, tá? Então, a gente não fala, mesmo aquelas crianças que têm paralisia cerebral, né? Eles são feitos testes, né? Para saber como é que está o intelecto daquela criança que tem paralisia cerebral, né? Como ela reage, como ela funciona, se ela entende o que você está falando, né? Existem muitos filmes, né? E séries que a gente vê, né? Vamos citar o grande, né? Eu acho que a maioria das pessoas já ouviu falar sobre Grey's Anatomy, né? Que aí eles falam quando tem alguém parada, que tem parada cerebral, né? Então eles fazem testes para ver se a pessoa consegue entender, fazer alguma coisa, né? Nos olhos, mexer os olhos. Então, hoje, as crianças são diagnosticadas com DI, deficiência intelectual, e não mais como deficiência mental, tá? Então, a gente vê que algumas coisas acontecem a deficiência intelectual. Uma, por exemplo, é aquela criança que passa do tempo de nascer, né? Já ouvi vários relatos, não sei se vocês aí de casa, né? Já ouviram também relatos de crianças que, quando passaram do tempo de nascer, perde o oxigênio. E a gente precisa do oxigênio para respirar. E se não tem oxigênio, a criança vai perdendo os sentidos. Então, vai perdendo o intelecto dela também. Então, tudo isso causa isso tudo, né? Uma criança que pode ter um déficit de atenção, pode ter um DI, pode ter outras coisas, tá? Então, isso é muito sério, né? A criança, quando ela passa do tempo de nascer, isso é um caso sério, tá? Não estou mais sozinha. Mentira. Boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Olha aí. Não estou sozinha mais. Manda ela aceitar na sua frente, por favor. Tchau para vocês agora. Não vou dar nem atenção para vocês. Ah, não. Manda ela sentar na frente. Olha para mim. Tá. Página 85, Chuchu. Frio. E aí, meu povo, como eu estava falando, Fabiana, hoje nós vamos falar sobre a deficiência intelectual, né? Antigamente, as crianças eram chamadas de DM, né? Se você sentir com cinerismo, para não 24. E aí, hoje, não mais é chamado assim. É chamado de deficiência intelectual,
tá? DM, deficiência mental. E hoje é deficiência intelectual. E aí, eu estava falando para as meninas, uma das situações claro, tem várias, né? Mas uma das situações que causa, né, o DI é a criança passar do tempo de nascer. Você já ouviu falar de uma criança que passou do tempo de nascer, ela fica meio abobalhada? Sim. Então, ela tem um DI, entende? Ok, conforme for, ela vai perdendo oxigênio na barriga, né? Então, aí vai perdendo os títulos, vai perdendo o intelecto, vai perdendo todas as coisas. Boa noite, professora. Boa noite, Lu. Página 85, meu amor. Tá bem ruim, professora. Pois é, Simone está tudo. Nossa, tá bem ruim. Sai e entra de novo, Lu, fazendo favor. Tem que desconectar e conectar de novo. Aquele dia o meu ficou assim, eu fiz isso. Tô tentando. E aí, existem várias outras coisas também, várias outras doenças que causam essa deficiência intelectual, né? Como meningite, sarampos, traumas cranianos. Exemplo, a criança nasceu perfeita. E aí ela cai no parquinho da escola, bate com a cabeça no chão. Então, aí ela pode ter um traumatismo craniano. E aí tem que fazer cirurgia, e aí toda cirurgia na cabeça, por mais que fala assim. Peraí. Por mais que eu fale assim, o médico fala assim, não, a cirurgia é muito tranquila. Quando mexe com a cabeça, cabeça e coluna, né? Quando mexe com essas duas coisas, a pessoa sabe que, tipo assim, ela vai perder alguma coisa. Não vai ser mais como antigamente. A Eliana não está conseguindo entrar. Professora, Oi, como que é o nome que dava antigamente? DM, DN? tal. Tá. Só para me anotar aqui. Qual a página, professora? 85. Obrigada. Nada. Ela está aqui, mas não está conseguindo. Estranho. Boa noite. Ei, amor! Nós temos um visitante muito bonitinho, gente. Oi, que fofinho! Ei, amor! Você tá bem? Olha, gente! Você não dá vontade de maçã, um trenzinho dele? Ei, amor! Tudo bem com você? Ei, amor! Tá bom, deixa eu mexer com você não. Você não me conhece? É da Agatha? Deixa eu mostrar. Ai, gente, ele é gostoso! É só para as meninas? Oi, bebê. Ó, tô falando com você, ó. Que bom. Oh, meu Deus. Perdi a aula de prática. Deixa eu ver ele, professora. Nem tô vendo ele. Gente.
Coisa sistemático ele. Deixe ele quieto. É da Agatha? Ela toma conta dele. Ah, Eu vou dar uma nervosa. Não é nem da água, acho que já é grande. Daniele, ela tem cara de bebê. Olha, Ei, bebê. olha, ele tá sorrindo. Mas vamos voltar para a aula, né? Quase ficar dando tchau que ele não. Ô, Daniela, não mexe com o menino, não. Você vai assustar o menino. Ah, cadê dele? A Juliana foi embora, agora eu vou perturbar a Daniele. Oi? A Juliana foi embora, agora eu vou perturbar a Daniele. Eu perturbava a Juliana. E a Juliana não terminava essa semana. E ela Terminou a aula já? Eu vou bloquear você. Terminal. Para de fofocar vocês duas. Desativei o som das duas. Vamos lá. Então, a gente sabe que a deficiência intelectual, ela mexe com um monte de doenças, né? Que a criança pode ter. Igual eu estava falando, né? Se ele tiver um trauma craniano, né? A criança nunca mais vai ser a mesma, né? A pessoa em si, todo cirurgia que mexe com a cabeça e coluna nunca vai ser a mesma coisa, né? Eu não estou falando coisa da minha cabeça, isso é sério. Então, complicações do parto também, né? Exemplo, a mãe teve pré-eclâmpsia, então, Lourdes, ligue seu áudio, Luciana. Olha isso. E aí ela teve pré-eclâmpsia, né? Depois que ela teve o bebê. Então, isso também pode significar alguma coisa. O que é, Daniele? Nada não, professor. Ah, tá. Uhum. Ela fica rindo. Eu falei que eu vou perturbar ela, porque a Juliana foi embora, agora eu vou perturbar ela. Ela tá rindo. É, Dani. É, Dani. Ai, né, não. Né, não. Não. Ítalo não é isso. É Ítalo, né? Yuri, não é isso. Em nome de Jesus. Parece ter mais, né? Ele é grandão. E aí, gente, pessoas com deficiência intelectual ou cognitivo costumam apresentar dificuldades para resolver problemas, compreender ideias abstratas, como metáforas, a noção de tempo e os valores monetários. Exemplo, uma pessoa com deficiência intelectual, se você fizer uma piada que tenha metáforas, ele não vai entender, tá? Resolver problemas, exemplo, pedir para ir na padaria comprar alguma coisa, ele não vai lembrar do que você pediu, a não ser que você escreva no papel, tá? Aí eu vou mostrar um esperto, né? E aí, gente, noções de tempo, exemplo, hoje é que dia da semana? A criança ela não sabe o que é dia da semana. Deixa eu ficar em pé, porque você do lado eu não vou aguentar. Eu juro, eu tô resistindo a amassar esse menino. Mas eu vou ter que amassar ele até o final da aula. Semana passada você não me deu esse papelzinho. Ah, é verdade. É verdade. Eu te dei. É, professora, tem que fazer um exame de vista. Estou com as vistas todas embaçadas.
Se chama velhice. Isso se chama velhice. Pois é, velhice mesmo. E aí, noções de tempo, né? Ah, vai lá, hoje é que dia? Exemplo, na sala de aula. Que a gente sempre fala, gente, hoje é que dia da semana? E a criança fica assim, é domingo, é terça, né? E aí a criança não tem noção de tempo, né? A gente acha que uma menina tem um quezinho aí no intelectual, lá na sala, que a gente pede para ela ir ao banheiro, ir lá com a garrafa, abrir a garrafa e jogar água fora. E ela pega a garrafa e põe para você. Filha, vai lá, bebedor, joga água fora. Ela vai e fica com a garrafa na sua frente até você fala assim, filha, vai. Então, não estou falando que ela tem, mas são algumas características que ela possa adquirir, né? Professora, Oi, Dani. é igual meu tio que deu meningite. Isso aí é uma das doenças que causa deficiência intelectual, é a meningite. É. Que eu vou falando? Você cuida dele, não sabe o que é, não? Ele tem um ele me chama de tia. Hã? É mesmo? É? Fala, ei, meninas. Fala. Fala, Yuri. Fala, boa noite. Fala boa noite para as meninas. Fala boa noite. E aí? E a irmã dele, né? Ah, ele acha que a irmã dele está ali. Ô, dó. Menino tá aqui, Memé? Memé? Aqui. A sua irmã não está aqui, não, meu amor. A irmã não está aqui, não. A sua irmã não está aqui, não. A irmã não está aqui, não. Tá não. Dá para mim virar para cá, tá? Ô, professora, tem uma moça que trabalha comigo, ela falou que ela criança, ela teve um tal de coqueiro do rosto. Isso é o quê? Tava doendo. Mas é algo assim também? Vamos procurar. Ela ficou em coma. E eu pensei que ela não sei. Minha nossa. Conuche, também conhecida como uma tosse convulsa, é uma doença infecciosa respiratória altamente contagiosa, causada por bactéria intensa de tosse seca, podendo seguir com guincho. E ela não tem difícil de diagnosticar, porque também como é que fala? Ela, entre aspas, se a pessoa não for logo perguntar, ela pode ser confundida com pneumonia, alergia. Então, Sei que ela chama de ficar em coma. É grave. Ela tem ela nem tem apego, não, porque a gente precisou fazer um. ela pegou implante de alguma parte do corpo dela. Não? Será? Porque no dia a gente pode procurar aqui. Minha nossa, gente, minha nossa. Não fala muito sobre se é isso, não, entende? É mais ou menos como se fosse uma gripe.
uma pneumonia, assim. Não ajuda, né, criança? Tô vendo. E ela é difícil também realizar atividades cotidianas. Exemplo, arrumar uma cama, que isso é cotidiano, né? Atravessar uma rua. Então, para essas pessoas que têm deficiência intelectual, é muito mais difícil. Uma criança numa sala de aula com um intelecto, né, ela é difícil assimilar, de aprender. Então, é muito mais difícil ela entender que ela precisa juntar o B com o A para fazer o bar. Né? A gente sabe que tem uma aluna que ela tem. Né? Não é porque que ela falou que ela foi no médico, mas falou que ela não tem mais. Mas ela ainda tem. Ela só soube lidar com a doença, né? Agora adulta. Mas não tem como tirar. Eu estava assim, não tem como. Isso você falar que ele era doido, de um dia para outro. Porque não tem como ele tirar a doença. Se tem, não tem cura. Não tem cura. Então, ela é porque ela passou do tempo de nascer. Foi isso? Acho que foi isso. Ela passou do tempo de nascer. Então, isso é sério. Né? A gente tem 40 semanas, 41 é o máximo. Então, não pode esperar 41 mais 5 para tirar o neném. É isso aí. Tem um menino na minha rua e ele já é maior de idade. Aí, por demorar de nascer, ele nasceu com uma deficiência na perna e eu acho que ele tem intelectual. Aí, as duas pernas dele já flexionadas assim, ele não consegue fazer a perna chegar do boy. Então, além de inteligência intelectual, ele pode alguma coisa nos músculos, alguma coisa assim. Que ele é maior de idade e ele ainda não. Certo? Uhum. Mas principalmente que é Por que você não pediu o desenho lá para ele pintar? Não, dá para ele riscar. Aqui, Júlio, você já buscar. Dá a caneta na mão dele. Isso. 5 minutos de paz. E a questão também do autocuidado, né? De se pentear, de escovar os dentes. Então, eles vão ter... É coisa simples. Nós precisamos escovar dentes, escovar os dentes. Então, para eles é muito mais difícil. E na sala de aula também é difícil, porque é difícil alfabetizar uma criança. Porque você fala agora e daqui a 5 minutos ela esquece. Então, isso é complicado. Né? Então, a gente tem que averiguar. Eu sou mamãe do baralho. Você já foi no aquarrio. Eu já, a última vez que a gente Viviane? foi... Oi! Tô aqui, viu? Página Consegui entrar. à noite. Eu Olha vi, só, o áudio tá página- muito ruim mesmo, viu? Pois horrível. Então, aqui Pois, está no professor, 60. estou tentando ouvir aqui, mas às vezes está falhando a sua voz. Está no 77. Melhorou? Eliane e Luciene, melhorou? Um pouquinho. Está no 100. E aí, a capacidade de argumentação desses alunos também pode ser afetada. Exemplo. Tá falando. Exemplo, você perguntar para ela o porquê que ela fez aquele desenho. Ela não sabe argumentar. Exemplo, o que você acha da gente ir lá fora, no frio danado, às 4 horas da manhã? Não sabe argumentar. Não vou, porque não sabe. Entende? Então, isso também é um dos princípios de pessoas com DI. Né? Precisa ser devidamente estimulada para facilitar o processo de inclusão e fazer com que a pessoa adquira independência em sua relação com o mundo. É o que os pais, eu acredito, né? Da Thalita
fez com eles, com ela. Ela tentou desbravar o mundo, né? Ela precisou ser estimulada. Então, por isso que hoje ela fala que ela não tem. Por isso, porque ela conseguiu lidar com a deficiência dela. Porque se ela não tivesse ninguém, então você não vai pegar ônibus. Eu tenho certeza que foi uma dificuldade tremenda para ela pegar um ônibus sozinha. Entende? Porque eles não têm essas noções. Entende? Então, a gente viu que ela falou que ela foi alfabetizada com 10 anos. Então, coisas que era para ser com 6, 7 anos, ela foi com 10. Então, também vem a questão da família, né? Se não tem uma família que apoia, que vai em frente, que ajuda, que inclua isso na vida dela, que tenha inclusão, ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir. Então, a gente também fala também sobre a déficit de atenção, que eles só precisam tomar um remedinho, né? Para eles se ligarem na vida. Só que muitos pais também acreditam que esse déficit de atenção é uma coisa normal. Né? Eu fui assim, ele também é igualzinho a mim. Essa fala para mim é a pior. Porque não quer dizer que no seu tempo você era daquele jeito, e no tempo do seu filho ele tem que ser igual a você no seu tempo do seu filho. Porque o tempo do seu filho é totalmente diferente do seu. Então, essa fala de tipo, eu também era assim quando eu era criança. No seu tempo era assim, no nosso tempo, da criança, é totalmente diferente. Então, não adianta querer que ele seja igual a você por N motivos, né? Cada um vive o seu tempo, né? Não adianta querer se comparar a 1900 bolinha, porque em 1900 bolinha era um jeito. Hoje, 2025, é totalmente diferente. Então, hoje, os pais não conseguem entender que as crianças, elas têm um déficit de atenção, eles têm uma dificuldade na aprendizagem e acham isso normal. Porque a tecnologia está aí, o tablet está aí, o celular está aí. Então, ele vai aprender com o tempo. Na verdade, o mundo vai aprender, vai ensinar ele. É isso aí. O que é pior. Então, lá na escola, teve uma menininha que era filha de um cara que era vereador. Muito conhecido lá no bairro, lá na escola de trabalho. E aí, o nome dela era Mariana. Ela não sabia escrever o nome dela por cima. Ela não sabia escrever o nome dela. Você perguntava o que letra começa o seu nome. Ela não sabia. Ela não sabia o nome da letra. M. Entende? Não estou falando que ela tem intelectual, mas ela tem um déficit de atenção, que pode ocasionar por conta disso, de alguma doença que ocasionou isso na vida dela. Entende? Então, a gente tem que ficar de olho. E esse ano passado e esse ano, ela está no particular. E a escola já chamou os pais várias vezes para conversar. E sabe o que a escola fez? Eles fizeram uma apostila do que ela precisava aprender, porque ela já estava no segundo ano, mandou a apostila para casa para eles ensinar. Para ensinar alguma coisa? Agatha. Oh, meu Deus. Vou bater no você. Ele não para, ué. E a criança? Você me deixou. Doeu, Agatha. Tadinho. Oh, meu amor. Sarou. Tadinho, ó. Fez negócio aqui, ó. Sarou, tá, amor? Beijo de tia cura. Tá bom? Puxa. Risca aí, risca. E aí, o que acontece? A família vai fazer essas atividades com ela? Vai, mas vai fazer de qualquer jeito. Ela vai aprender alguma coisa? Não. É difícil quando a gente tem que ensinar no seu
A gente não tem acesso. Porque, nossa, quando estava na época da Covid, Deus que me livre. É difícil. E aí a gente vê como a gente precisa dos professores. Sim. E aí você vê que a importância do professor. Aí está se riscando, ficar pulando, não pode furar. Olha a ponta. Olha a água. Tá? Olha a água. Só que ele é terrível? Não é, não. O nome dele é Wilson? É. Aqui, ó. Deixa eu escrever aqui, ó. Ó. Oh, a letra do Yuri. Vou andar que é todo mundo aqui. Hã? É verdade. Eu estou com medo de dar um dos brinquedos. Sei lá, gente. Nossa, né? Olha lá, ele viu a aranha. Aranha. O borboleta seria mesmo, em vez de borboleta. É a borboleta. Mentira. E aí, o que acontece? Essa situação dessa criança, ela levou isso, foi passando. Mesmo o pai pagando a escola particular, que não é barata, eles se viram agora que eles têm que ajudar a criança. E será que vai? Será que deve levar em algum lugar? Um euro? Entende? Porque o centro era preparado um euro para ver. Né? Porque não é normal, ele é muito pequenininho para ela. Ela tem 7 anos. Ela vai ter 15. Grupo 5. Grupo 5, ela vai ter magrinha. Entende? Então, tipo assim, não é normal essas coisas, entende? E os pais hoje, não, é normal isso. Deixa eu ver se tem mais brinquedo aqui para você, Lu. É, Lu. Por que ela fazia muita bagunça? Ela vai arriscar. É, né? Tem que essa família. Quando a gente tinha que passou uma semana lá em casa, 1 ano e 2 meses. Carrinho. Parabéns. Nossa, ele é família. Mas ele é criança. E aí, as causas são variadas, né? E complexas, sendo a genética a mais comum. Então, exemplo, alguma coisa aconteceu, alguém na família do pai ou da mãe tem alguma coisa e vai transmitindo isso geneticamente. É igual quando a gente fala que primos de primeiro grau Também. Dá alguma coisa. Exemplo, primos de primeiro grau se casa. Sempre dá B.O. os meus primos são casados. Mas tem filhos? Ainda não. Rezo para não dar, não. Dá nada. Exemplo, lá na família do... Só fica de olho porque garrafa pode colocar o dedinho nele. Entregou na cabeça. E aí, o que acontece? A família do meu cunhado, a parte da minha irmã lá, do esposo da minha irmã, eles são todos cheios de, vamos colocar assim, de doenças, né? Eles são descarados. E aí, os primos se casaram. A menina já tinha alguma coisa de doença lá, de alguma deficiência que a gente não sabia. Você vê que ela é meio estranha, não tem? E o esposo dela, não sei, mas eles são primos de primeiro grau. Ela engravidou. O menino veio cheio de alergia. Dependendo do cheiro, ele se empolga todo. Dependendo do que ele come, se empolga todo. Claro que é só uma situação, pode deixar. E aí, o que acontece? Professora, todos vão vir assim? Não. Tem crianças que morrem, tem crianças que têm alguma dificuldade, alguma deficiência. Isso é sério. Não, isso não acontece. No fulano de tal não aconteceu, mas na sua...
Entende? Então, a gente tem que ficar também atento a isso, né? Sendo da genética mais comum. Assim como as complicações perinatais, a malformação fetal, exemplo, crianças que nascem com órgão para fora, crianças que nascem com uma válvula no coração sem fechar, né? Quando tem uma família, durante muitos anos ela tentava engravidar, depois ela entendeu, e aí ela foi até os 7 meses, quando chegou aos 7 meses, que a menina nasceu e morreu. Aí a menina nasceu com um estômago por fora, 100 anos, e sem perna, e sem orelha. Má formação. Igual o esposo da Agnaíde. Ele nasceu deficiente, nasceu com uma má formação. Tem uma orelha, entendeu? Então, isso acontece muito, né? Às vezes, isso tem que ser diagnosticado na ultrassom. E tem que ser falado na ultrassom. Porque se não é falado, não tem como a criança resistir. Imagina, qual o quê? Aí vem o querer da mulher, né? Exemplo, não, eu não quero continuar com a gravidez. Então, ela vai lá e interrompe a gravidez. Porque não adianta nada. Ela chegar aos 8 meses, 9 meses, a criança nasceu e morreu. Eu acho que é um pouco mais dolorida ainda, porque a criança nasceu, ela sentiu as dores e não tem ninguém para abraçar. Entende? É complicado essa situação. Tem uma menina lá que ela é adolescente, ela tem 13 anos, ela engravidou. E o tem antes que a bebê dela estava sem vida. O cérebro, a parte craniana do saturno, Ela evoluiu. ontem. Quantos meses? Já estava com 5 meses para fazer o patológico. A tal da morfológica, ela é complicada. Vou deixar no chão. Pegar um carrinho, vai. Ô, Pedrinho. Não vai bater a cabeça de novo, não. Senta no chão. Senta no chão, meu amor. Pode sentar. Pode sentar no chão. Senta. Aí. Aqui. Vem. A Agatha vai ficar aqui, tá? Não quer, não. Ele vai chorar. Ele vai chorar, Agatha. Vem. Ó o bico. Não vai, não. Olha, o bicho ficou vermelhinho para chorar. Desculpa, meu amor. E aí, o que acontece? Problemas durante a gravidez, exemplo, a pressão muito alta, ou o coração para de você não sente mais o bebê mexer. Então, tudo isso tem que ficar de olho, né? A desnutrição severa e o envenenamento por metais pesados durante a infância também pode acarretar problemas graves para o desenvolvimento intelectual. Exemplo, a desnutrição. A gente vê aquelas propagandas, né, fora do país, que liga para você. Você pode contribuir para as nossas crianças lá da África, que estão desnutridas. Então, isso ali também gera um deito daquela criança. Porque se não tem alimento para nutrir, ela vai pegar aquilo que tem dentro dela para nutrir ela. Entende? Então, isso também é sério. Exemplo, aquela criança que chega na escola e quer comer um monte de coisa. Né? Aquelas crianças que querem comer 2, 3 pratos de comida. Entende? Então, por quê? Em casa não tem comida direito. Entende? Então, e qual é a outra? É o envenenamento, né, que a gente viu ali, por metais pesados durante a infância. Exemplo, esmaltes. Não sei se vocês já ouviram.
Ah, eu vou comprar um esmalte para uma criança, ou pintar um esmalte de adulto na unha de criança. Aquilo ali é mental chulo. Maquiagem. Ah, é infantil. Tem nada infantil. Porque a gente está adultizando. Né? A gente viu aí agora o tal do Felca, que ele botou a boca no trombone, né? Então, não, ele está certíssimo, entende? Mas a gente viu isso, né? A gente sabe que existe isso. Só que hoje teve alguém capaz de falar. Porque a gente sabe que existe isso o tempo todo. Aquelas meninis que se penteia toda, que faz aqueles negócios bonitos, aquilo não é coisa de criança. Uma vez eu vi uma reportagem, mas nem é um pedaço, na verdade, de um pastor, ele falando bem assim, que a gente tem que parar de ficar vestindo roupa de adulto, tipo, escroto, saia tudo em criança. Sim. Infelizmente, a gente conhece, a gente tem muito homem com foto de cara. E aí ele até falou assim que não pode vestir essa roupa de criança, por conta que senão o adulto acha que é uma criança pequenininha, que é uma mulher pequenininha. Porque a mentalidade daquela criança é de criança, não é de adulto. Entende? Então, a gente tem que entender que mas vamos pintar vamos pintar igual teve um dia que a gente pegou lá, eu levei os nossos mais clarinhos meus, a gente fez um dia de salão das crianças. Fizeram penteado nelas, mas não fizeram maquiagem. A gente pintou a unha. Claro que eu não pintei até o topo, eu só pintei uma parte para baixo, mas mesmo assim, né? A gente viu que aquilo ali não é coisa de criança. Igual tem criança que pede, eu quero um esmalte vermelho. Vermelho não é para criança. O batom vermelho. Eu tô uma foto dela lá, já desde os 5 anos. Batomzão vermelho de soja. Batomzão agora, ela tem meio grande. Mas antigamente tinha aquelas fotos pôster de escola. Ainda tem. Só que hoje é caracterizado. Antigamente também tinha, mas não era tanto assim. Então, aquele dia da foto da escola era como se fosse hoje. Eu repetia o cabelo, bonitinha. Eu colocou a roupinha mais bonitinha que eu tinha. E eu tirei foto. Minha mãe, eu acho que ela ainda tem essa foto. Que você viu? Ele chega na casa dos avós, tem aquele monte de neto, assim, aquela mesma foto. Ou senão aquela foto com a bandeira do Brasil no fundo, a criança está na mesa, o globo aqui. Porque não senti que tiraram. Por quê? Não tiraram, meu Deus, tiraram. Não tirou. Todo mundo em casa nem sabe o que é. Eu também não tenho, não. Não, essa do bandeira do Brasil eu também não tenho, não, mas eu tenho essas fotos. Nem essa, meu Deus. Então, tipo assim, a gente está querendo adultizar uma criança. Né? A gente sabe que a criança ela pode não ser perfeita, mas ela pode ter uma condição futura. Pior, que é um DI, né? Passando esmalte, que não é... professora, mas agora existe shampoo vegano, né? Sem sal, agora esse monte de coisa. Mas eu acho que existe. Mas nossa, esse shampoo é uma bosta. Pois é, e é muito caro, não é acessível para todos. Imagina, igual aquele Avante. Eu não sei se é isso que fala. Aquele botinho laranja? Não, eu não sei. Mas eles são produtos naturais, não tem? São muito cheirosos. Mas eu nunca experimentei esses shampoos assim, né? Naturais, vamos dizer assim. Mas, querendo ou não, para você fazer um shampoo, não tem nenhuma planta, nenhum nada assim que saia o extrato do shampoo, que faça espuma para lavar o seu corpo. Você tem que colocar o quê? Coisas que façam que ele vire shampoo. Mesmo que seja natural. Entende? Eu não conheço nenhuma planta que você passa assim, no couro cabeludo e faz espuma. Eu não tenho mais a baba, que é a babosa. Só isso. Entende? Então, aí já vai mais
coisas ruins no nosso cabelo, na nossa vida, né? É a mesma coisa que a pessoa fala assim, que a gente vê as propagandas, que o não fumante fuma mais do que quem fuma. Porque o não fumante, ele só a pastilha. É isso. E quem fuma joga a fumaça para fora. É isso. A minha madre, alguém lá em casa, acho que era o tio veterinário. Como pode, né? Yuri, explicou. Yuri. Cadê o carrinho que eu tive verde teu? Puxei. Ô, Yuri. Olha, gente, não tá nem pra mim. Fala, Agra. Esqueci. A sua madrinha madrasta. O tio do Bernardo, ele fumava perto do Bernardo. E o Bernardo não pode ter contato com quem Sim. E ele falava direto com ele. Tinha uma época que tinha uns meninos que ficavam lá na esquina de casa. E eu cheguei para ele e falei, olha só, e vocês tomaram uma banho mais danada? Por quê? A fumaça está indo lá para dentro da minha casa. E meu filho, ele fica ali na sala. E o cheiro está todo lá para minha casa. Aí eu fui lá, né? No outro dia, continuou. Eu fui lá no chat, falei para eles. Aí eu mostrei o Laura, que ó, meu filho ele não pode ter contato com ele com cheiro de nada. Aí o chefe botou isso aí e falou assim, o cheiro ia tudo lá para trás. Daqui a pouco era na puta lançada lá. Mas aqui, lá na casa da minha mãe, também o vizinho dela de frente. Minha mãe, o portão dela de saída assim, para descer para a escada. O vizinho da frente dela, se a polícia batesse lá em casa, acreditando que era lá em casa. Porque era tudo assim, era. A minha vizinha estava morando assim, aliás. E aí, né, a desnutrição severa, o envenenamento por metais pesados, durante a infância também podem acarretar problemas graves para o desenvolvimento intelectual. O Instituto Inclusão Brasil estima que, claro que essa porcentagem aqui na apostila, gente, na página 85, não quer dizer que ela ainda esteja nesse porcentagem, tá? Porque quando a apostila foi feita, ela era essa porcentagem. Hoje ela está em outra porcentagem, né? Então, o Instituto da Inclusão do Brasil estima que 87% das crianças brasileiras com algum tipo de deficiência intelectual têm mais dificuldade na aprendizagem escolar e na aquisição de novas competências, se comparado a crianças sem deficiência. Então, quer dizer que as nossas crianças, quando essa apostila foi feita, que não fala como que ela foi feita, né? Mas vamos dizer assim que o SECAP tem mais de 10 anos ou 20 anos de estrada, né? Aqui está falando que foi impressão e acabamento em 2021. Só que não tem isso. A impressão foi em 2021, mas o SECAP tem um monte de tempo, e essa apostila tem um monte de tempo. Então, quer dizer que 87% das nossas crianças brasileiras, elas têm um tipo de deficiência intelectual. As mais difíceis, a dificuldade é na aprendizagem, é na escola, né? Por que será que é na escola que ela tem uma grande dificuldade? Ela tem contato com Sim. Com a novidade, né? Com as matérias novas, e aí eles vêm dando as barreiras dele. E o intelectual também é taxado como ele é colocado na educação especial, tá? Então, quer dizer que a maioria da dificuldade dessas crianças com DI está na escolaridade. É difícil assimilar as coisas, cores, as letras, os números, entende? Então, isso é assustador. Tá falando do Bernardo, que tem um menino, que eu acho que ele já está com 10, está anos, ele está no terceiro série. E ele é um aluno assim, muito difícil, já reprovou, ele já está caminhando para reprovar de novo. Mas é porque, além ele pode ser, eu falo que ele tenha, mas também tem toda uma estrutura por trás.
Se os pais não acompanham isso, não vão na escola, procurar como é que está o aluno, saber se ele está aprendendo ou não, me sentar com ele. Tem tudo de lugar. Tem atividade? Não, tem. Então, vamos sentar e vamos fazer. Porque eu sei que tem algumas atividades que ele consegue fazer sozinho. E aí, esse ano, eu fiz uma coisa que eu falei fazer esse ano, né? Que eu peguei um caderno extra e fiz uma reunião com a escola e falei assim, olha, eu quero que a professora, se puder, faça atividades extras, para que o Bernardo aprenda ainda mais do que ele já aprende na escola. E a professora falou que ela vê que ele é capaz, ela incentiva mesmo. Ela, Bernardo, fez errado, ela vai lá, Bernardo, você sabe fazer. Então, a gente faz de novo. É isso. É isso aí. Porque se a gente pegar, você sabe da dificuldade da criança, né? De compreensão. A criança está fazendo espelhado, toda a letra espelhada. Você vai deixar a criança te entregar atividade com atividade espelhada? Não. Tudo bem, corrigir, meu amor, faz favor. Peraí, galerinha, ou na escola. Igual lá na escola, é eu e a professora. Eu tento fazer com alguns, ela faz com outros, e aí, quando eu vejo que a fila dela está muito grande, que as crianças vão direto para ela, eu falo, fulano de tal, vem para cá, fulano de tal, vem para cá, deixa a professora aí, vem para cá. Aí eu falo, ó, aqui, ó, pinta aqui agora de amarelo. Aí ele vai. Aqui, ó, você fez o S errado. Eu desmancho o S, e ó, o S é assim, aí eu mostro para ele onde é que está o S, como é que vai. Aí eu vou pegar o outro, ó, aqui, ó, o seu nome está faltando letra. Que letra está faltando? Escreva o nome da criança, qual letra está faltando. Então, tipo assim, é mostrar para eles se eles fizerem errado e eles têm a capacidade de corrigir. Pode ser que eles voltem com o mesmo S errado, pode ser que eles voltem com o S errado, mas eu vou fazer a minha parte, corrigir de novo, de mandar ele fazer ele perto de mim. E hoje em dia, são todos. Mas hoje em dia, as nossas coisas, elas não querem isso. Não. Por mais que os professores se esforcem, dêem o melhor de si, tragam novidades, tem aluno que ele não quer estudar. Não quer. E isso é engraçado porque da onde que surge essa vontade de não estudar? Eu acho que porque se surgir alguma dúvida de alguma coisa, eles têm onde recorrer, buscar. E hoje aprender então. E hoje em dia também, esse aqui, ó, telefone, é de muito fácil acesso. Sim. Hoje em dia todo mundo tem internet dentro de casa. Se não tem dentro de casa, tem telefone. É isso. E eu sei que isso aqui é errado. Você pegar que a criança quer, já entrega logo no telefone. E aí aquilo ali vai consumindo. E aí eu tive uma reportagem de um psicólogo em Vantagem. O telefone apodrece, sabe? Sim. Quanto mais novo você dá, não é o termo certo, mas mais não sei a palavra certa, mas não é a idade certa. Ele disse assim, você quer dar um telefone para o seu filho, é aquele de boa condição, só para ligar. Que você tem que ter, só comprar. Aquele, não, meu Deus, não. Ele falou assim, que a idade correta é com 16 anos. Eu mesmo, meu primeiro telefone, eu já era adolescente. Ixi, mas Eu também. E era de boa condição. Só de botãozinho, não tinha tela, assim. Quem tinha telefone dela era gente rica. Eu tinha 19 anos, eu comprei com o meu dinheiro. E hoje em dia, igual a gente está falando, Santos não quer estudar. Não tem interesse. A Valentina mesmo, minha sobrinha. Ela, assim, ela é muito inteligente, mas ela é muito preguiçosa. Muito preguiçosa mesmo. Um dia eu fui na reunião da escola, a professora falou, ela tem muita dificuldade de aprender, aí ela invertia até a professora, para tirar a dúvida dela, ela vai lá na coleguinha, copia a resposta e faz. Mas não procura aprender. Ontem ela estava fazendo atividade, ela não sabia contar as letras. Tipo, bá, não sabia. Ela não sabia, mas por quê, professora? Não é por conta do incentivo, é preguiça. Mas manda no telefone? É isso aí. No telefone, filha, lá, aí lá a gente briga, fala, você tem que pegar um livro, ontem nem mandou um sermão desse. Vocês têm que parar de ficar reclamando.
reclamando com vocês. Ah, estou cansada, está cansada de quê? De quê? Está cansada de quê? Vocês não, gente, sentar a bunda na cadeira com atenção que a professora está falando. É a mais obrigação de vocês. Mas vocês não, vocês chegam, vocês não fazem, ficam o dia todo no telefone, o dia todo, não pegam um livro para ler. Se pegasse o celular para ver, porque nós temos aplicativos que ajudam, né? Que dá um norteador, que é bom. Mas tem aplicativo que, pelo amor de Deus, igual ele ali, ó. Ele está passando o desenho para lá e para lá. Ele vai até sair do negócio. Olha lá. 2 anos. Olha lá. Até 2 anos, sabe de tudo isso. Ó. Ó. E não para, entendeu? Eu falo que a nossa geração foi a última que sentou em frente de uma tela para ver desenho de verdade, para ver desenho de Que qualidade. a gente brigava na escola para sentar, eles davam em dupla para fazer atividade no computador. Eu Sim, cheguei na biblioteca. Eu também. Nossa, Então, hoje, a gente vê que as nossas crianças intelectuais também, elas não têm isso. E cada vez vão ficando piores. Hoje, a gente tem um tipo de intelectual. Vai que daqui a 10 anos, 15 anos, nós temos outro tipo de intelectual. Entende? E aí só vai se agravando. Aí os pais vão continuar falando, eu era assim quando eu era criança. E não toma uma atitude, não toma uma ação na vida da criança. Porque se eu vejo, meu maior medo, acho que todas as mães é você saber que seu filho tem alguma coisa. E se tiver, eu tenho que procurar ajuda. E não, não, tá tudo bem, é assim, é coisa de criança. Não é coisa de criança, a criança não entender as coisas que você pede. Você olhar para ela e ela falar assim, você perguntar que dia da semana é hoje, Fabiana? E ela não saber nem o que ela comeu ontem. Falando tudo errado. Não é normal, gente. E os pais estão achando isso lindo, maravilhoso. Por quê? Eu não quero ter alguma coisa como um peso na minha vida. Porque, querendo ou não, uma criança com deficiência, qualquer tipo de deficiência ou transtorno, é um peso na vida da família. Ou eu estou errado? Não estou errado. É um peso que ela vai ter que carregar por resto da vida. Então, o que é melhor? Eu mandar ele se virar sozinho ou eu fingir que não estou vendo? É fingir que não. É normal. Eu fui assim quando eu era criança. agora, uma criança que, sei lá, que nasce normal, mas na infância ela sofre vários tipos de coisa. Um abuso, briga de pais, assim, quando é criancinha mesmo, ela pode Isso aí- ter alguma coisa assim? Não, É intelectual, não, né? não. Porque Isso aí é traumas. São traumas que vai acarretar por eu penso que vida. tem traumas também não conseguem acompanhar Não. na escola. Eu sentia isso no meu irmão. Porque meu irmão, quando 9 anos, a minha mãe separou do pai dele. E ele ficou muito abalado. Ele não conseguia aprender nada na escola. Separação, isso é um dos causadores muito de comportamento. A gente percebe que a criança modificou o comportamento, assim, a criança mudou o comportamento na sala de aula. Aconteceu alguma coisa. Exemplo, não sei se eu já contei para vocês aqui do menininho lá do Ceará. Não, Que fez a viagem? tá, ele falando com alguém aqui, tá, meu povo? Não sei quem é, não. E aí, o que acontece? Esse menino, ele chegou do Ceará lá na sala, muito educadinho, bonzinho, ele é um maravilhoso. E aí, um belo dia, antes das férias, ele começou a dar soco nas crianças. Ele estava com um brinquedo e alguém pegou o brinquedo dele e ia nas costas das crianças, empurrava, batia.
A gente começou a observar isso, que ele não era assim. A gente comentou com a mãe, mãe, ele está fazendo isso, isso. Ele sempre foi assim. Em casa ele sempre foi assim. E aí, o que acontece? Passou as férias. Quando voltou das férias, ele voltou pior. Voltou pior. Então, aí a gente começou a observar. E aí, aquilo já estava me agoniando, porque todas as vezes, aí eu assim, Florentão, senta. Florentão, senta. A gente ficava com a voz doendo, cara, doendo por conta disso. E aí, a gente mesmo já foi assim, Ruth, não é normal essa criança assim. Ela não era assim. O que aconteceu? Aí ela falou assim, não vou perguntar agora. Fulano estava bem durante a noite. Aí as crianças contavam a intimidade, eu olhando as crianças iam lá na mesa para ela conversar com a criança no individual. Ei, meu amor, como é que você está? Estou bem, tia Ruth. E como é que está a mamãe? Está bem. A gente sabe que ela veio de Ceará separada do pai. E ela tinha alguém, então já estéreo. E aí, aí ele falou assim, e o Maricene está bem? Está pescando ainda? Aí ele está. E você vai com ele? Às vezes. Aí ele abaixou a cabeça. Aí ele que tá, aí a professora começou a indagar ele. Aí nessa indagação ele falou que esse Maricene batia na mãe dele e ele via tudo isso. Então ele começou a levar isso para onde? Para dentro da sala de aula. Entende? E aí a mãe dele pensou até tirar ele da escola. Aí ele falou, poxa, que vida, ele ia voltar para o Ceará. Eu falei, poxa, vida, não vai não deixa ele com a gente, fica aqui com a gente. Só que ela não abriu para a gente essa situação. Entende? Então ela chorou muito. Só que ela resolveu sair de dentro da casa que ela morava com ele para morar de aluguel em outra casa, mas ele levou mais tempo junto. Então, acredito eu que continua a mesma coisa, entende? Se ela não voltou para o Ceará. Então, tipo assim, a criança, ela dá sinais, igual você falou. Os meus pais se separaram, né, do pai dele, da mãe separou do pai dele. Ele sofreu, você fala, porque você tem como provar isso, pelo comportamento dele, né? Então, essas situações, a gente sabe, a criança, a boca dele. Então, a gente vê que a criança ela dá sinais das coisas, entende? Tá bom para você? Não, eu tenho que falar iogurte. E iogurte? Fala comigo. O que você vai tomar? O que é isso? Como é que é o nome disso? Como chama, Yuri? Fala, Todd? Se é gostoso. Pé de bolacha. E aí, meu povo, então a gente vê que o deficiente intelectual ele vai ter mais dificuldade na escola, né? E é difícil você levar essa criança até o final do ano sabendo de tudo, né? Vai ter os seus paradigmas, né? Para tentar resolver a situação da criança, né? Com deficiência intelectual. E novas aquisições, né? Novas competências. Exemplo, você dá uma coisa que ela nunca fez na vida. Por exemplo, ir lá na secretaria pedir fita. No meio do caminho, ela sai da porta, não sabe mais nada do que você pediu. E aonde ela tem que ir. Por exemplo, teve um dia que eu falei assim com essa menina, ela já sabe. Fulano de tal, vai lá na secretaria para mim e pega a folha para mim. Ela parou na porta e olhou para mim, tipo assim, o que tu pega? Você vai enfiar na secretaria? Eu falei, vem assim para mim. Eu falei, vem, minha filha, vem. Aí ela ficou parando na porta. Faz o que então? Eu falei, fulano de tal, que é mais sério. Eu falei, fulano de tal, vai lá na secretaria e pega a folha para mim. Ela foi. Ela foi e 2 minutos depois ela estava com a folha aqui, ó. Entende? Então, novas aquisições.
Ah, vai lá na cozinha. Ela não vai saber nem onde. Ai, me dá um golinho. Ela vai. Gente, nem aí pra mim. Dá um golinho. Acabou? Olha, gente. Ô, menino, ó, me dá um golinho. Dá pra mim. Olha aqui. Então dá pra mim. Gostoso demais, trocinho. Deixa estar, tá? Quando a água mandar minha cama, não vai levar, não. Vai ficar lá embaixo de castigo, tá? Seu gostoso. E aí, o que acontece? Essas novas aquisições, novas competências para as crianças, com o DI, é complicado elas entender e assimilar, né? Então, mesmo assim, é possível que a grande maioria alcance certa independência ao longo do seu desenvolvimento. Então, ao mesmo tempo que ela tem a dificuldade para associar alguma coisa, ela vai conseguir ter autonomia futuramente. É aquilo da Thalita, né? Ela teve a criança. Ei, Viviane, boa noite. Boa noite. Ei, boa noite. Meu celular vai descarregar, que ele tá ruim. Toda vez que eu tô entrando, ele descarrega rápido, que ele tá com problema. Tá Já tá bom. no 16 e não consigo ficar num carregador. Aí na hora da chamada, eu não tô escutando, entendeu? Tá bom. De boa. Então tá, aí já sabe, se parar é por causa disso, tá bom? Tá bom, amor. De boa. Obrigada. Nada. E aí, ela pode alcançar, né? É a questão da Thalita. Ela teve uma grande dificuldade na infância, mas hoje ela tem uma independência. Ela consegue. Eu perguntei, se eu te falar uma coisa, se eu pedir para você ir lá na central e comprar um aviamento para você, consegue? Ela, sim. Isso é independência. Então, ela teve os percalços da infância, por conta da deficiência intelectual, mas hoje ela consegue se virar sozinha, né? Por conta que ela viu essa doença, né, essa deficiência com ela, e ela teve que se sobressair, ela teve que viver. E a terapeuta, ela tem TDAH. Tem? Tanto assim, o hiperfoco dela, aí ela anota tudo. Ela é muito agitada, ela anota tudo, ela não entende nada. Aí ela anota tudo em frase, franqueza. Eu tenho ideia. Eu só tenho. Eu falo, é sério. A minha pessoa foi vendo esse tempo dela, eu falo muito com as mãos. Quando eu não estou com a apostila na mão, eu falo muito com as mãos. Estimula muito. É um dos paramentos do CDH. Ai, gostoso, tia. E aí, apenas você quer tirar a blusa? Ah, está com calor? Então tira a blusa. Ah, não? Você está com frio? Hã? Não dá, não? Você quer ajuda? Você quer ajuda aí? Hã? 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 Você quer ajuda para tirar a blusa? Olha que você está me ignorando, menino. Você está me ignorando por quê, garota? Eu vou fazer uma cosquinha em você, seu gostoso. E aí, apenas os 13% restante com comprometimentos mais severos vão depender de atendimento especial por toda a vida. Então, a gente vê que a criança com DI, a gente já percebe que deficiência intelectual também tem nível. Tem mais severo e mais tranquilo, vamos dizer assim.
Então, quando a gente fala assim, comprometimentos mais severos, eles vão depender de atendimento especial. Então, a educação especial, ela passa também pela vida do intelectual, né? Então, o intelectual também pode estar fazendo parte dessa deficiência, porque deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e uma superdotação e altas habilidades. Então, são esses quatro deficientes, né, que abrangem o ARN. E aí a gente vai ver que quais são os tipos de deficiência intelectual. Qual tipo de doença que as crianças têm intelectual? Dentre os principais tipos de deficiência intelectual, com causas genéticas, estão a síndrome de Down, X frágil, Angelman e Prader-Willi. Eu acho que é assim que fala, tá? Que eu não sei falar inglês, não. Apesar de serem doenças diferentes, todas apresentam em comum a alteração no desenvolvimento das funções cognitivas. Vai bater a cabeça de novo. Ai, que delícia! Vai querer tirar um? Minha nossa. Funções cognitivas, como o raciocínio, a memória, a atenção e o juízo, da linguagem, da habilidade motora e da socialização, que são as características da deficiência intelectual. Então, essas quatro, né? 1, 2, 3, 4. Essas quatro doenças ou síndromes, a gente vê que elas apresentam essas alterações, né? Do cognitivo, a criança, né? Ela tem uma dificuldade no raciocínio, caindo de madura, hein? Raciocínio, memória, tipo, se você for brincar com uma criança com TI ou com síndrome de Down, brincar de jogo da memória, ele não vai saber brincar de jogo da memória. Eles não entendem piadas? Não. Se tiver metáfora, não. E essas pegadinhas que mostram assim, eles também não entendem. Não. O autismo também não. Uhum. Ele não tem noção, tipo, a piada tem duplo sentido. Eles não sabem. Nossa, Jesus. E aí, o que acontece? Jogo da memória, jogos que têm atenção da pessoa, né? Juízo, né? Então, eles não têm nenhum tipo de juízo. Por quê? Juízo, quando a gente fala assim, aquela pessoa tem juízo. Ela consegue ir, vir, e não acontece nada. Pessoas com DI, eles não têm juízo. É como se fosse uma criança do tamanho dele. Se eu falar com ele assim, Yuri, né? Yuri, é fundo ali. Não sobe na cadeira, você vai se machucar. Ele vai fazer o quê? Ele vai subir. Porque ele não tem juízo, ele não tem filtro. Sabe que aquilo ali vai machucar ele. Igual ele bateu a cabeça aqui. Ele vai bater a cabeça aqui. Ele vai ter a cabeça. Porque ele não tem noção, porque ele pensou que estava sem nada, mas ele tinha uma mesa. Entende? Então, essas quatro síndromes aqui, eles têm essas coisas em comum. Né? A linguagem, o síndrome de Down, ele tem um problema na fala, né? Então, a gente percebe que a língua dele é grande e grossa por conta da deficiência dele. Tá? Gente, eu acho que essa criança está querendo fazer pelada aqui. Olha, eu tirar dúvida. Já tirou o chinelo? O pezinho dele, que delícia. Oi, Yuri. Ele vai tirar frio. Minha nossa. E aí a gente vai ver que a síndrome de Down é o tipo mais comum da deficiência intelectual, né? Causada pelo excesso de um cromossomo no material genético da pessoa. Por exemplo, a pessoa que está grávida, ela tem uma ultrassom. A mulher que está grávida, ela faz uma ultrassom, que é a morfológica.
é a lucal. Translucal. É a translucal que ela mede, ela vê direitinho sobre os cromossomos. E aí, se tiver faltando um cromossomo, a gente já sabe que a criança ela virá com síndrome de Down, tá? Então, é de material genético, é algo genético. Ah, não é porque meu pai tem isso. Não, é genético. Tem crianças que têm, tem crianças que não têm. Exemplo, tem família que tem um filho e o outro não tem. Exemplo aqui, clássico aqui da família da Fabiana. A sua prima, essa sobrinha, prima, ela é Down e negra. Você tem a foto dela aí? E eu nunca vi Down, eu vi homem. Agora, Down negra, mulher nunca vi. A mulher também nunca vi, não. Eu vi homem, papá, que ele é velho. Eu já vi homem. Mas mulher eu nunca vi. Negra, nunca vi. Sempre branquinha, de olho, de cabelo cortado. Olha que delícia. Que delícia. Delícia, gente. Olha. Ai, que saudade do meu bebê de casa. Olha isso. E aí, esse cromossomo é mais oriundo, né, de uma alteração na divisão do material genético, no momento da formação do gameta feminino ou masculino. A síndrome do X frágil é causada por um problema genético. Então, ele não é mais... É um problema que tem na genética da pessoa, tá? No cromossomo X, que provoca alteração comportamentais e de aprendizado. Pode acontecer em homens e mulheres, porém, nos homens, a manifestação da doença é mais grave. Então, pode acontecer com a mulher ou com o homem. Tá? Então, a pessoa ela fica comportamental dela, o comportamento dela é diferenciado. Tá? A síndrome de Angelman é conhecida como a síndrome da boca feliz, né? Que é a do Coringa. A criança só vive rindo. A criança só vive rindo. Ela é causada por uma anomalia, tá? Em um gene transmitido pela mãe. Então, é a mãe que transmite esse gene, né? Da síndrome da boca feliz. A maioria dos casos, a síndrome de Angelman ocorre quando uma parte do cromossomo 15 materno é apagado. Então, exemplo, vamos dizer que o cromossomo X é assim. Exemplo, tá? Assim é o cromossomo, vamos dizer assim. E aí, esse do Angelman é uma parte que não tem. Ele só tem essa parte aqui. A outra parte aqui não tem. E aí ele dá essa alteração. Deixa eu ver. Ah, que massa, cara. É você. E ela mora lá na Bahia. E ela é bem tratada lá. Ela é uma mulherão. Ela tem quantos anos? 25. É uma boa de pessoa. Eles são, ela parou de falar depois. Olha! Nunca vi. Ela parou de falar depois que a minha avó meu tio faleceu. E como a minha tia acha que é tudo normal, Não é ela normal. Não é normal, não. Aí a tia parou de falar. Assim, ela fala baixinho ainda com a gente. Sério? Não é normal. Ela teve um trauma. Ela me chama de prima. É. Aí fala baixinho, sabe que ela enchendo a boca.
Mas ela entende. Então, sim, eles entendem, eles são muito inteligentes. Tem gente que fala assim, nossa, professora, mas o tal do autismo, ele é entendido. Todas as crianças, elas são inteligentes. Elas só precisam ser abusadas. Só precisa que alguém olhe e fale assim, ó, vamos, é assim, é assado, pinta, escreve, sobe, desce, coloca no meio, sobe, desce, né? Então, a gente precisa dar essas coordenadas, porque eles não sabem. Quem sabe somos nós adultos. Entende? Então, quando a gente fala dessas síndromes aqui, que gera a criança com um DI, a gente vê que não são todos que a gente vê mais o síndrome de Down, dessas aqui, né? E a gente vê por aí, na PAI, a gente vê muitas crianças Down saindo da PAI ou da Vitória Down. Não sei se aqui na Serra tem, na Serra Down, mas eu já fui na Vitória Down e é incrível o trabalho que eles fazem lá. Entende? Então, você vê um monte de menininha, de franjinha, de cabelo lisinho, menininha, de cabelo lisinho, mas não negro. Quando eu olhei, eu só falei, achei tão linda. Cabelo meu tá chato também, ou ela não gosta do meu? É igual o seu? Aí, Só que ela não gosta, ela acha que nada tá pegando ela. Aí tem que ficar assim, igual. o copo. Mas não fazer aquelas tranças na boca. E nem se cortar baixinho o cabelinho dela, Mas aí não fica legal, porque como é cabelo, aí fica... aí não tem, a minha tia não tem aquela paciência de ficar tratando, passando creminho. Aí vai ficar, não dá, não tem como voar, não dá. É porque ela não tem como ela mesma pegar e cuidar, embaraçar. Porque se fosse tratada ela como uma pessoa comum, como qualquer outra, né, você dá autonomia para ela, com certeza ela ia saber Porque ela se no cuidar. banho dela só. Claro que é tudo no tempo dela. Minha tia deixa ela ficar 4 horas no banheiro tomando banho. Chuveiro ligado. Minha tia deixa. Eu falo, mas ela é assim mesmo. Não é normal, tinha que corrigir isso. Na verdade, a gente tem que ensinar eles a voarem sozinhos. Porque é igual que a gente fala, a gente não vai estar aqui para isso. A preocupação quando ela estiver de casa. Minha tia pode faltar. E ela não come a comida de ninguém, só não come a comida da gente. Não quer ficar na casa de ninguém. Ela não sabe. A irmã dela, que é mais nova, já casou, mas já sabe. Chega lá, nem fala com a menina. A menina está sentada, assim, minha filha passa assim. Eu acho que a pessoa sente. Claro, é isso. Ela não passa, não fala nada. Eu fui no evento retratado, e aí chegou, eu fiquei na parte do semente. Semente são as crianças pequenas. E aí chegou pra gente uma demanda que ia chegar uma menina com autismo, né? A Aurora. Nossa, eu nem sou. Aí ela chegou lá, primeiro ela queria ficar com as professoras, depois ela não queria mais, aí ela, o remédio, o encontro todo, ela só queria ficar comigo. Aí toda vez que ela me Bernardo, ela queria abraçar o Bernardo e beijar na boca do Bernardo. E beijar na boca, né? Aí ela, banho, aí eu falava para ela, não passava o nome dela, eu dava sabonete, explicava para ela onde ela tinha que lavar, mas o resto tinha que ajudar, porque ela não tomava banho sozinha, ela não se vestia sozinha, e ela devia ter uns 10 para não tudo. E aí os pais acham isso tão normal. Também faz comida, não tem coragem. A gente faz a comida, não tem coragem de deixar ela pegar a comida lá, servir para a Autonomia, gente. Essas crianças Eu acho já que mais livre, tem um ator que ele é Down. Ele é Down, tem profissão. Tem uma que eu sempre esqueço de falar, tem um programa não fantástico que junta todos os autistas e pega uma pessoa famosa e lá mostra só tem autista. E aí lá você vê tem bancário, professor, psicólogo. Aí eles fazem vários tipos de perguntas. É no Fantástico que tem. Nossa, eu acho incrível. Toda vez que tem um autista, eles fazem perguntas que nós tivemos coragem de perguntar. Sim. E eles perguntam. Mas a questão do síndrome de Down, eles são uma criatura, né, vamos colocar assim, divina. Por quê? Eles são muito amorosos.
Mas quando ele não gosta de você, não gosta. Não adianta. Você pode fazer de um tudo para ele, mas ele não gosta. Você não pode ter feito nada, ele não gosta. E tá tudo bem. Igual eu tô tentando convencer uma criança a vir para mim, brincar comigo, e ele não quer. E tá tudo bem. Entende? Ele está na minha sala e ele não quer nem falar comigo. Entende? Ai, Deus. Ai, Deus. Que tamanho para isso? Olha, gente. Olha, gente. Ai, ai. E aí, a próxima é a síndrome de Prader-Willi. É causada por uma alteração no cromossomo 15, só que é do paterno. A síndrome de Alzheimer é causada pelo materno. E a síndrome de Prader-Willi é no paterno, né? No momento da concepção. O distúrbio caracteriza por hipotonia, que são os músculos moles, ao nascimento. Retardo mental, que essa palavra não se usa mais. Indigestão excessiva de alimento. É um hiperfagia. O que significa isso? Hiperfagia. Que é a ingestão excessiva de alimento. Baixa produção de hormônio sexual, estatura baixa e atraso no desenvolvimento psicomotor. Então, esse Prader-Willi, ele é feito, é causado pela alteração do cromossomo paterno, tá bom? Então, é aquela criança que ela é muito gordinha e os músculos são moles. Tá? Porque a gente vê uma doença muito e acha muito. É isso. Talvez ela tenha essa síndrome e a gente não percebe. Meu primo Bernardo, ele, eu uma vez que ele foi levar Bernardo para conhecer a comida aqui. Ele era gordinho, ele tinha 1 ano. Ele comia igual hoje, Igual gente grande. hoje ele tem 11 anos. Ele pesa 110 quilos. Não tá de sacanagem. Mas ele é alto? Ele é 50 quilos. Meu sobrinho tem 11 anos. Ele é mais ou menos essa altura. Ele come muito. Uma vez que eu fui almoçar na casa dele, eu comi metade de uma sobrecoxa, que eu não gosto muito, que vem gordura. E ele comeu formato, que eu não gosto. Não gosto mais de coisa também. Nada de cozinha boa. Eu não gosto de feijoada, eu não gosto de coxa, essas coisas. Nada disso eu não gosto. O frango eu só gosto do peito. Seco, peito, não gosto de coisa mais dentro. Ai, Agatha. Depois que eu tirei a minha, eu não posso comer. E as causas não genéticas da deficiência intelectual podem incluir complicações durante a gravidez, como a rubéola, uso de drogas, abuso de álcool, desnutrição materna. Exemplo, eu já vi, né, já presenciei mães grávidas na qual não se alimentava para, né, matar a criança. Então, ela não comia para que a criança ficasse desenvolvida. Entende? Então, isso também acontece. Filho? A amiga da minha irmã, quando ela descobriu o cardápio do primeiro filho dela, ela mandou a amiga ficar pulando na barriga dela, bebeu chá de maconha, bebeu um monte de trem lá, o menino não morreu, mas ele tem um certo grau de diferença. Na segurança de psiquiatria, ela fez assim. A irmã dela fez tudo para matar o bebê, fez de tudo que ele pode matar, tomando aqueles remédios sobre farmácia para voltar, tudo. E ela queria. Aí, não, ela não conseguiu abortar, ela teve um neném, foi lá e deu um vizinho lá no bairro do neném. Aí essa menina que trabalha comigo, que eu falei que eu acho que ela não foi. Ela foi lá e tomou o neném com a vizinha e tomou de volta. Marquei o neném. Só que agora ele tem
Ele fez pesquisa lá, dá febre alta, toma remédio controlado. Tem uma doença que dá muita febre, e aí ele fica tomando Meloxicam para poder baixar a febre. Só que eu esqueci o nome da doença agora. E aí, quando eu fiz o estágio lá, ele sempre tinha essas crises de febre muito alta, e tinha outros sintomas, e ele tinha que ficar. Cadê ele? Ele tinha que ir lá tomar bezetacil. A cada 2, 3 anos. Eu não sei de você, Padre. Cadê? Eles falam, não sou de mim. Vou lembrar disso, tá? Sou gostoso. Acho. Outras coisas, né? Problemas ao nascimento, exemplo, a criança subou o amniótico, ou a criança fez fezes, né? Que eles falam, como é que fala? Ele faz dentro do útero. Como é que é o nome daquele trem? Não, tem um nome. Oi. Cadê o Enfim, tem um nome lá que fala. E aí, se a criança engole aquela água, né, fezes, ele pode dar alguma coisa, né, ao nascimento. Um cordão umbilical, todo mundo fala que a criança pode morrer, né, sufocada com um umbilical no pescoço. A prematuridade, exemplo, igual os quíntuplos, capixaba. Então, todos eles vieram com alguma coisa agregada. Eles nasceram de 6 meses. Não pode ficar muito tempo, por ser muito e não ser Entende? Então, todos vieram agregados com alguma coisa. O Jaime, ele tem um autismo. O Benício, ele é Down e tem autismo. A Lala vem com autismo. Então, tipo assim, eles não vêm sozinhos. E aí, a falta de oxigênio, né? O traumatismo que a gente vê também, alguns hospitais, quando o neném nasce, que a clavícula sai. Você quer? Então, dá um beijo para mim. Não precisa, não. Na hora de comer, A tia tá brincando. é igual, por isso que não se pode mais, na hora de nascer, bater. Na bunda do neném, não pode mais, porque assusta. Pode causar Traumatismo. Pode causar traumatismo, pode causar. Professor, Oi. Parou tudo, não ouvi mais nada. Aí eu tô perguntando o que houve, parou o som, parou tudo. Mas aqui está funcionando o som. Não sei o que é, não. Então, não, a gente está falando tá sobre bom, alguns continua. problemas de a prematuridade, né? A falta de oxigênio que a gente falou, o traumatismo, e a Ágata estava falando que não se pode mais bater na bunda do neném. Antigamente, tirava o neném e na bunda do neném. Hoje não pode mais. Por que não pode? Porque, Por quê? porque dá traumatismo na criança. Ah, tá. Exemplo, quantas e quantas vezes a gente já viu criança que nasceu com a clavícula quebrada, ou braço quebrado? você até falou do seu filho, né, professor? O Heitor, né? Tem que ter. O Heitor. Não, o dele não foi por conta do nascimento. Isso é dele mesmo. Porque ele mesmo. Meu filho sai do cotovelo do lugar.
É só o cotovelo, os dois cotovelos. E aí, quando sai, ele já bota o bracinho aqui e não mexe com esse braço. Ele só mexe com o outro. E aí, a gente leva no pronto-socorro e eles voltam com o braço para o lugar. E ele volta. Mas por quê? Porque isso aqui, a juntinha deles, ainda é muito molinha. Por isso que a gente não pode pegar ninguém por aqui. Licença, meu amor, rapidinho. Não pode pegar por aqui. Tem que sempre pegar pela aqui, ó. Assim, ó. Não se pode pegar a criança por aqui. Porque isso aqui deles é tudo molinho. Tá bom? Tá bom, amor? Tá bom, amor? Você tá brincando? Não gostou não, lá. Não quer não, lá. Tá bravo comigo, gente. Ele não tem noção, gente, como ele tá bravo. E aí, isso querendo ou não, é um, como é que fala? Hospitalar, como é que fala? Não é um acidente hospitalar. Então eu não me lembro como é que fala. Quando o hospital faz isso com a criança, né? Quebra alguma coisa, sai do lugar ou traumatiza alguma coisa. Por isso que quando o bebê não chora, porque antigamente se batia, né? Uhum. Por isso que quando a criança nasce e não chora, aí leva para uma outra salinha, suga tudo que tem que sugar e fica ali verificando até ela chorar. Se ela não chorar, leva ela para uma outra sala até ela chorar. A minha sobrinha, essa que eu falei, não sei se estavam na casa agora, ela nasceu, falou que esse parto normal. Aí passou da hora lá comigo, da minha irmã pelo neném. Aí passou da hora lá, ela chegou a fazer cocô, né? A neném, Minha irmã passou por uma também. a neném não chorou. Eu sei o que você quer dizer. A neném não chorou, ela parou lá para a ali e ficou lá. Por causa do cocô. Por causa do cocô. Porque ela ingeriu. Será que ela chegou? Sim. Aí agora ela veio pra cá, porque lá na Bahia não tem Aumentar? ela complicado, o médico passou lá 2 antibióticos para ela, dosagem alta, porque todos os antibióticos não sabem. Para a sua Para minha sobrinha. 2. Quantos anos ela tem? 2 meses. Antibiótico. 2 antibióticos. Aí meu irmão deu, né, para desesperar, porque ela estava passando mal. Mas naquela época, quando ela era pequenininha ou agora? Aí deu. Fez uma que estamos lá e deu no fígado dela, que tem parece um cisto no fígado. Deu como que uma brava lá, não sei falar. Uhum. Aí, como ela não tem gastro, a pediatra caminhou ela para cá, que tem gastro lá. Aí a gastro tá achando que não é. Então, foi só uma. Não sei se uma hepatite medicamentosa. Isso mesmo. Mas por conta dos remédios? Mas e por que apareceu aquele cistozinho, será? E ela acho que não, ela não tem o estado dela atual, não tem. Não parece que ela tenha esse cisto. Uhum. Aí mandou ela repetir algumas vezes lá para poder dar mais uma olhada, para ver se ela tem esse cisto. Não tem não. Mas é complicado isso. Aí a gente estava achando que ela ficou ela passou o carro, tinha que ser. Não, isso é importante de nascer na hora certa. Tá vendo que você vai ter normal, já vai para cesárea. É isso aí. A criança e a mãe. Pode vir a criança ver. É isso. É isso. Pode chegar É isso. E como ela ingere aquilo ali, né, a criança ela tem que ser observada. Porque querendo ou não, mas ela não tem nada, mas é um cocô. É um cocô. Né? Por mais que quando a gente limpa a criança com cocôzinho verde, quase preto, é só um cocôzinho, mas não, aquilo não é cocô, gente. Entende? Então, a gente tem que ficar meio preocupado em questão disso, né?
E ainda tem doenças ainda, e coisas de saúde, como saúde, a meningite, a desnutrição, a exposição ao chumbo e mercúrio. Por isso que não se vê mais aqueles termômetros de antigamente com mercúrio. Lembra? Que a gente pegava o termômetro e fazia assim, ó. Minha mãe, aham. Você não tinha esse? Não. Mas você já viu esse? E aí, a gente só tinha, como meu pai era farmacêutico, a gente só tinha nesse. Meu pai é farmacêutico, não fez faculdade, não fez curso nenhum, ele foi farmacêutico a vida toda. Ele não soube fazer outra coisa a não ser farmacêutico. Eu só tinha nesse. E aí, quando eu falei, eu só quero esse de mercúrio. E quando a gente foi procurar esse termômetro, que para mim é aquele que vale, porque esse que a gente coloca aquilo ali para mim não vale nada. Mas tem que saber usar, sabia? Que até aquilo ali tem que saber usar. Como que usa aquele trem, então? Aquele termômetro assim, você coloca ele. Liga ele e coloca. Você não tira debaixo da axila do veículo assim que ele apita. Você espera mais uns 2 ou 3 minutos, porque aí vai dar a temperatura exata. Aquela de pistola também. Essa pistola, a gente vai lá na escola e a criança está queimando a ferro 36. Já está queimando a ferro 35. Ela é viciada aquela pistola. Entende? E aí, o que acontece? Aí, um belo dia, meu esposo foi fazer tudo. Deixou eu brincar aí. Falei, tá, e aí, que você... limpei. Falei, eu não pergunto, estava lá dentro. Joguei no vaso. Falei, vizinhos, belo mano que você é, né, bonito? Gente, quando eu disse... Então, a gente tem que ficar de olho também nisso, né? Esmalte, maquiagem. Mas aqui está falando que é infantil. Nada por trás de infantil é bom para criança. Igual o shampoo que tem aquelas personagens. Ele é só para eu compro da mamãe bebê. Eu falo assim, que tem do Homem-Aranha. Não, aquilo ali é só... Eu acredito que seja. Os ladrões são aquele amarelo, ele deixa o cabelo loiro. Ele é maravilhoso. Ele deixa o cabelo loiro. Ele é maravilhoso. Ele deixa o cabelo Eu loiro. usava muito. E aí, a deficiência intelectual é definida pela baixa capacidade de compreender, aprender e aplicar informações e tarefas novas ou complexas. Caracteriza-se pela falta de concentração, dificuldade em interagir e se comunicar, a baixa capacidade de compreensão linguística, não compreende a escrita ou precisam de um sistema aprendizado especial. O tratamento consiste em reforçar e facilitar o desenvolvimento das capacidades do indivíduo, fornecendo o apoio que ele precisa para superar as suas dificuldades. E como lidar com o aluno com deficiência intelectual na escola? Segundo a psicopedagoga, eu quero fazer isso aqui, especialista em inclusão, Daniela Alonso, as limitações impostas pela deficiência dependem muito do desenvolvimento do indivíduo nas relações sociais. Educação especial? Eu tenho, eu gosto. Para trabalhar também com psicopedagogia. E seus aprendizados, variando bastante de uma criança para outra, tá? E aqui na página 88, a gente vai ver que em sala, para especialista, o professor é capaz de identificar rapidamente o que o aluno não é capaz de fazer, né? Igual a situação lá que eu falei da menina, você abre a garrafa e vai jogar água fora, não tem bola para mim. O melhor caminho para se trabalhar, no entanto, é identificar competências e habilidades que a criança tem. Propor atividades paralelas com conteúdos mais simples ou diferentes. Não caracteriza
uma situação de inclusão. É preciso redimensionar o conteúdo com relação à forma de exposições, flexibilizar o tempo para a realização das atividades e usar estratégias diversificadas. Exemplo, essa flexibilizar. Nós temos essa menina que fala assim, dá o pinta aqui, ó, de amarelo, a gente mostra para ela, pinta aqui de amarelo. Se você vira o rosto e volta, ela já pintou tudo de amarelo. Não é normal? Porque se você identifica onde ela tem que pintar, se ela pega, você vira o rosto, ela pinta aqui, ela tem o quê, gente? A mesma coisa que mantinha. Então, com a ajuda dos colegas em sala de aula, ela também vai aprender. Isso não quer dizer que eles não vão aprender, eles vão. Só que eles vão ter uma dificuldade a mais para entender as atividades. Tá? E em sala de aula também é importante a mediação do adulto, no que diz respeito à organização da rotina. Então, para essas crianças, é importante a rotina, tá? Não é ruim ter rotina na sala de aula, é importante, porque assim ele vai seguir um rumo, né? Ou o que ele tem que fazer, como tem que fazer, claro que com a pessoa do lado, porque se deixar por ela, não consegue fazer nada. Vou fazer a chamada de novo. Ana Lúcia, Ariane, Eliane está aí. Isabela, Jailza também está aí. Marilene, Marlene, Rosiane, Shirley, Simone Pereira, Simone Salles também está aí. Pereira, presente. Show. Tatiane, Fabiana, Vanessa, Delma também está aí. Adriane, Isabel, Lavínia, Mauricéia estava aí. Ok, tô aqui. Show. Alita, Voine, Keila está aí. Alessandra. Tem remédio para mim? Tá dando? Mas vai cortar remédio? Não, é porque aqui, ó. Você tá até a beira, bom dia assim, melhor. Alessandra não está aí. Agnailde, Ágata. Liquiene está aí. Eu tô aqui, professora. Liquiene, está aí. Tome nada. Daniela está aí. Luciene está aí. Eu tô. Boa noite, professora. Boa semana. Para você. Me chamou, prof? Sim, senhora, Dani. Tô aqui, hein? Rosiele, coloquei presente para você, tá, meu amor? Tô presente, hein? Quem está presente, gente? Marilene, assistiu até o final. Sim, senhora. Tchau, meninas. Fique com Deus. Terça-feira estou aí, fé em Deus. Tchau, prof. Sim, senhora. Tchau, professor. Fique com Deus também. Tchau, fique com Deus. Tchau.